Muitos animais têm aparência e têm tudo para enganar as pessoas quanto à sua doçura. Pelos brilhantes, olhos arredondados, cara de bonzinho, mas podem ser bem perigosos para outros animais e até para o próprio ser humano. O mundo animal é realmente muito curioso e imprevisível. Cada espécie tem sua peculiaridade e comportamento. Confira agora quais são esses animais fofos que podem nos enganar com suas carinhas, mas perigosos se sofrerem ameaça. Eu sou Deco. E eu sou Pri. Se esse assunto te interessa, vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal, pois vamos estar trazendo novidade sempre. Bora, eita! Já vamos alertando que esses animais não são ruins, mas não devemos esquecer que seus instintos falam mais alto, podendo atacar quando são ameaçados ou maltratados pelo ser humano, principalmente quando seu território é invadido. Aqui vão alguns exemplos de animais belos, alguns fofos e outros até dóceis, mas que podem apresentar perigo quando irritados. Número 1. Panda. Tamanha sua fofura, é difícil de acreditar que o panda é um dos animais que podem matar, mas é verdade. Obviamente todos nós adoramos estes peludos, pois eles parecem inocentes e indefesos, só que a realidade é outra, e é melhor não cruzar o caminho de um panda irritado. Isso porque ao invadir o território do animal, fazendo com que ele se sinta irritado, você pode acabar gravemente ferido, pois estamos falando de um animal selvagem que tem características similares à de um urso. O urso panda, também chamado de panda gigante, é uma espécie que habita as regiões de florestas de bambu na China. É um animal de grande porte, que pesa entre 75 e 160 kg e mede entre 1,20 m e 1,5 m. Assim como outros ursos, apresentam pelos longos. No entanto, sua coloração é bem característica em preto e branco, sendo que a coloração preta é observada ao redor dos olhos, nas orelhas, no focinho, nas pernas e nos braços. A sua coloração branca permite que eles se camuflem na neve e a coloração preta nas sombras das florestas. Acredita-se que a coloração preta em torno dos olhos e nas orelhas possa ser uma forma de comunicação, além de mostrar agressividade contra outros predadores, como o leopardo das neves. O urso panda possui mandíbulas grandes e musculosas e dentes molares largos e planos, o que os auxilia no processo de digestão. Além disso, apresenta o osso do pulso desenvolvido, como um polegar opositor que o auxilia a segurar objetos como seu alimento. Os pandas são animais solitários e marcam seus territórios pela urina ou arranhando as árvores. Sendo assim, seu encontro com outros animais da espécie ocorre mais na época reprodutiva. Diferentemente de outras espécies de ursos, eles não hibernam, pois seu principal alimento continua disponível mesmo com as mudanças de estações, e quando o tempo torna-se mais frio, eles se deslocam para regiões com climas mais amenos. Na natureza, esses animais vivem cerca de 15 a 20 anos, e em cativeiro podem chegar a 35 anos de idade. O urso panda pertence à ordem carnívora, no entanto, a maior parte de sua alimentação é de origem vegetal. Então já fica o recado, se avistar um panda é melhor ir contra os seus instintos e sair de perto o quanto antes. Número 2. Golfinhos. A figura do golfinho está associada à fofura que é passada nos filmes, mas a realidade é outra. Golfinhos são capazes de matar seus próprios filhotes e até tubarões. Pois é, até ele, bastante gracioso e por conta da atração turística de vários lugares como Cancún no México, é impossível resistir ao seu charme, embora fique o alerta quanto à exploração do bicho para o turismo. No entanto, quando falamos deste animal num tom de perigo, trata-se na verdade da espécie golfinho roaz, famoso por aparecer no filme Flipper. Este tipo de golfinho é super predador, matando inclusive tubarões só usando o focinho e dando um golpe fatal nas brânquias ou no estômago do seu inimigo. Ele vive em todos os oceanos, exceto nos polos, e se alimenta de peixes pequenos, lulas, polvos e crustáceos. Pesa até 500 kg e pode ter 3,80 metros de comprimento. Os golfinhos são animais encontrados no ambiente aquático, existindo espécies marinhas e também de água doce. Por viver em ambiente aquático, apresentam características que permitem sua sobrevivência nesse ambiente, como corpo com formato hidrodinâmico, membros anteriores em
forma de remo e membros posteriores vestigiais. Possui uma espessa camada de gordura subcutânea e quase não tem pelos. Em algumas espécies, a boca é alongada para a frente, formando uma espécie de bico longo. São animais que apresentam respiração pulmonar, sendo fundamental, portanto, que eles subam à superfície para conseguir capturar o oxigênio. Os golfinhos possuem um orifício respiratório localizado na região do alto do crânio que funciona como uma válvula, abrindo quando ele chega à superfície e fechando quando ele submerge. Os golfinhos têm sistema respiratório e circulatório adaptados a suportar longos períodos embaixo d'água. Os golfinhos são animais carnívoros, alimentando-se, por exemplo, de peixes e cefalópodes. Especialistas alertam que devemos evitar o contato com os golfinhos em seu habitat natural, já que não podemos prever qual será a sua reação ao nos aproximarmos. Número 3. Loris. Você já ouviu falar do loris preguiçoso? Se ainda não, então agradeça por ter chegado a sua hora de descobrir, pois estes olhinhos arredondados que dão uma fofura a mais do bicho só faz nos enganar. Isto porque estamos falando do mamífero mais venenoso do mundo. É um animal muito tranquilo e não tem tanta agilidade, mas quem vê esse rostinho angelical nem imagina que ele é venenoso, e sua toxina é capaz de matar uma pessoa com apenas uma mordida. Inicialmente, lorises lentos são um pequeno grupo de primatas noturnos com olhos arregalados e que são encontrados nas florestas do sul e sudeste da Ásia. Eles são aparentemente adoráveis, mas só têm a aparência mesmo. O loris preguiçoso produz o veneno através de uma glândula embaixo do seu braço, que é inofensivo para si mesmo, e ele lambe para criar uma mordida venenosa. Uma mordida de loris não é brincadeira. Suas glândulas abaixo das axilas transpiram óleo nocivo, e quando lambe essas glândulas, sua saliva se combina com o óleo para preparar o veneno. Com isso, preenche seus caninos estriados e dão uma mordida terrível e forte, o suficiente para perfurar o osso. O veneno apodrece a carne. Eis o truque: mistura o veneno com a saliva e espalha por todo o corpo. Aí ele se torna um risco para os pequenos bichos. Para humanos, a mordida com a saliva do bicho pode ser fatal. Ela, por sua vez, pode provocar choque anafilático e outras condições realmente perigosas, o que faz com que o loris seja comparado a uma cobra venenosa. O loris vive na Ásia, se alimenta principalmente de insetos e costuma viver sozinho ou em par. Número 4. Diabo da Tasmânia. O diabo da Tasmânia é um mamífero marsupial nativo da ilha da Tasmânia que pertence à Austrália. Também conhecido como demônio da Tasmânia, esse animal é símbolo da ilha onde vive e se tornou popular ao ser inspiração para um personagem do desenho infantil, o Tasmania. O diabo da Tasmânia pode ser considerado um animal que se assemelha fisicamente ao urso, porém, além da cauda, seu tamanho é próximo ao de um cachorro de porte médio, podendo atingir até 80 centímetros e pesar 12 kg. O tamanho e peso variam de acordo com a dieta e o habitat. Possui pelos pretos e curtos em todo o corpo, sendo que a região do pescoço apresenta uma faixa branca. Sua cabeça é relativamente grande quando comparada ao seu corpo, com orelhas arredondadas e nariz afilado. Talvez o nome dele seja bastante lacônico e fale por si só, mas apenas olhe para a carinha dele. Parece tão engraçado e caricato que não esperamos nenhum dano, mas isso funciona até o momento em que descobre suas presas. Talvez ainda pareça um pouco como uma topeira. O bicho parece tão engraçado e fofinho que nos faz cair naquele típico caso em que a emoção é maior do que a razão. Afinal, seu próprio nome já estava nos alertando, não é mesmo? Então sim, o diabo da Tasmânia é perigoso, principalmente quando alguém tem a péssima ideia de mexer em suas tocas. Neste caso, o diabo da Tasmânia é capaz de matar uma pessoa. Número 5. Elefante. Eles parecem ser muito dóceis, mas quando seu território é invadido, a história muda. Os elefantes matam centenas de pessoas por ano, principalmente na África. Apesar de ser um dos maiores e mais fortes animais, vemos nos elefantes como criaturas gentis e ingênuas, e para ser sincero, a humanidade os trata de forma bastante consumível, quase sempre em busca de suas presas de marfim ou exploração para o turismo. Talvez seja essa a razão do aumento de número de incidentes fatais envolvendo os homens e elefantes. Eles são os maiores animais terrestres viventes, são herbívoros e habitam algumas regiões da África e da Ásia. São conhecidas duas espécies de elefantes, a Loxodonta africana, elefante africano, e a Elephas maximus, elefante asiático. Além de chamar a atenção pelo grande tamanho, esses animais apresentam algumas características peculiares, como a presença de uma longa probóscide de tromba que possui diversas funções, como beber água e arrancar ervas que serão utilizadas na alimentação. Como bem sabemos, os elefantes são extremamente inteligentes, e por isso há quem acredite que esses ataques são uma forma de vingança planejada. Então, quando são caçados ou se sentem encurralados, eles mostram por que
porque estão na lista dos animais mais fofos que podem matar. Número 6. Foca leopardo. Quem não ama esses animais aquáticos que podem aprender tantas proezas e parecem tão fofos? Porém, tenha cuidado. As focas leopardo são carnívoras, grandes e fortes que adoram devorar pinguins. Aliás, nem os humanos estão completamente a salvo desses bichos. Existem casos conhecidos de ataques de focas em pesquisadores e eles podem mostrar um comportamento bastante agressivo. As focas leopardo são grandes e fortes, tendo uma cor cinza um pouco mais escura nas costas e mais claras na barriga. As suas gargantas são esbranquiçadas e apresentam manchas pretas que dão origem ao seu nome popular. As fêmeas são normalmente maiores do que os machos, medindo em torno de 2,4 a 3,6 metros de comprimento, passando de até 600 kg de peso, enquanto os machos medem em média 2,4 a 3,2 metros e pesam o equivalente a aproximadamente 400 kg. O seu sentido de visão e olfato é extremamente desenvolvido. Os seus sentidos combinados com seu corpo hidrodinâmico permitem que essas focas se movam rapidamente pela água, que a tornam a exímia predadora. Como a maioria dos carnívoros, os seus dentes da frente são afiados, mas seus molares fecham-se de uma maneira que lhes permite peneirar krill. Em 2003, por exemplo, a bióloga britânica Kirsty Brown, de 28 anos de idade, estava nadando quando foi arrastada e afogada para mais de 60 metros de profundidade por uma foca leopardo. Infelizmente, não sobreviveu ao ataque. Número 7. Cisne. Sim, o cisne. Quem o vê flutuando calmamente em um lago jamais imagina o quão agressivo um cisne pode ser. Ainda porque estes animais são símbolos de amor e romance, já que o formato de seus pescoços, quando junta em dois, forma um coração perfeito, não é? O cisne é uma ave aquática, pertence à família do Anserininae, que inclui também os gansos. No seu conjunto dão origem ao gênero Cygnus, apresentados como características marcantes seu pescoço longo. A história do patinho feio, que não era patinho, mas sim filhote de cisne, tem um fundo de verdade. De fato, os filhotes de cisne não se parecem muito com os pais. Têm as penas ásperas e eriçadas, acinzentadas ou pardas, e só com cerca de 1 ano de idade assumem a bela plumagem dos adultos. Há diversas espécies de cisnes, sendo que os do hemisfério norte apresentam plumagem branca, enquanto que os do hemisfério sul apresentam muitas vezes plumagem colorida. Conforme as espécies possuem também bicos diferentes, alguns de coloração vermelha, outras amarela, alguns com uma excrescência carnuda e negra na base, outros sem. Esses animais formam casais monogâmicos e constituem ninhos nas proximidades das regiões úmidas. Cada casal estabelece para si um território e defende energicamente de qualquer invasor. Quando chega o inverno, bandos de cisnes deslocam-se para regiões de clima mais ameno. Os jovens costumam acompanhar os pais nessas longas migrações. Como são aves pesadas, precisam de impulso para levantar voo. Uma pista longa é fundamental, pois lhe permite uma decolagem tranquila. No entanto, caso você encontre alguém que tenha se aventurado em se aproximar demais do cisne, pode ter certeza que ele irá relatar que essas aves têm um terrível problema de agressividade. Por exemplo, em 2012, um cisne em um lago em Des Plaines, Illinois, Estados Unidos, foi capaz de derrubar o caiaque de um funcionário do parque. O problema poderia ter acabado por aqui, mas foi além. O animal o impediu de nadar em direção à margem, fazendo com que ele se afogasse e morresse por causa do cansaço. Uma enorme tragédia. Número 8. Ariranha. Também é chamada de onça d'água, lontra gigante e lobo do rio. Esse animal se alimenta de peixes, ovos, pássaros, pequenos mamíferos aquáticos, caranguejos e répteis. Quando falta comida, caça animais perigosos como jacarés e cobras. Um bando é capaz de devorar um jacaré inteiro, incluindo os ossos, em menos de 1 hora. Vive na América do Sul em grandes grupos. O animal é semi-aquático, ou seja, vive na água e na terra. A espécie pode chegar a quase 2 metros de comprimento, passar dos 45 quilos e viver em média 20 anos. As fêmeas podem reproduzir de 1 a 5 filhotes por gestação. Os animais são extremamente violentos, mas atacam somente em casos de se sentirem ameaçados. Podem ser encontrados em países como Brasil, Bolívia, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Argentina, Peru e Uruguai. O nome é derivado do tupi-guarani arirana, que significa onça d'água. O nome Ptenura vem da junção das palavras gregas pteron e ura, que significam pena ou asa e cauda, fazendo referência à cauda da ariranha, que lembra uma asa. A ariranha tem um temperamento muito difícil e não gosta de ser incomodada. Em 1977, houve uma morte registrada após um ataque de ariranhas no Brasil. O fato aconteceu quando uma criança caiu no recinto onde ficavam os animais no zoológico de Brasília. Um sargento entrou no local para resgatar a criança quando os animais se sentiram ameaçados e acabaram atacando o homem. Ele conseguiu sair, mas recebeu diversas mordidas, o que acabou ocasionando diversas infecções, o que levaram ao óbito. Número 9.
rã da Amazônia. Quem diria que essa criatura minúscula é também tão tóxica? Seu veneno é capaz de matar alguém rapidamente, provando que tamanho não quer dizer muita coisa. Parecem surpreendentemente lindas e encantadoras as rãs coloridas, mas este é um caso em que as aparências são enganosas. Existem alguns tipos de rãs venenosas e o nível de toxicidade varia. O mais perigoso é a amarela, pode facilmente matar 10 adultos se eles as tocam. O relato é de 1825. No meio da quente e úmida floresta colombiana, um homem quase nu caminha silenciosamente entre as árvores procurando sua próxima refeição. Ao avistar um macaco distraído, o caçador prepara sua zarabatana. Ele sabe que um único tiro será suficiente para abater o animal, já que a seta disparada está embebida em veneno. O artifício é usado há séculos pelos caçadores indígenas sul-americanos para abater aves, macacos e outros animais pequenos dos quais se alimentam. O veneno vem de rãs de cor amarelo vibrante e com poucos centímetros de comprimento, as Phyllobates terribilis. O único exemplar dessa espécie possui veneno suficiente para matar 10 homens adultos, o que faz desse anfíbio provavelmente o animal vertebrado mais tóxico de todo o mundo. Número 10. Canguru. Canguru é o nome genérico dado a um mamífero marsupial pertencente a 5 espécies do gênero Macropus, que também inclui os wallabies. As características incluem patas traseiras muito desenvolvidas e a presença de uma bolsa, o marsúpio, presente apenas nas fêmeas, o filhote na qual completa seu desenvolvimento. O canguru é o animal símbolo da Austrália. Qualquer marsupial selvagem é cuidadoso ao se aproximar dos humanos. No entanto, durante a seca, os cangurus são obrigados a partir para áreas povoadas em busca de comida. Quando os humanos se aproximam, eles podem se sentir ameaçados e se defender. Alguns dos maiores cangurus, como o canguru vermelho macho, podem medir cerca de 1,4 metros da cabeça aos pés. As fêmeas do canguru possuem a metade do tamanho dos machos aproximadamente. Os cangurus e seus parentes, os wallabies, só vivem na Austrália e Nova Guiné. O número de cangurus é cuidadosamente monitorado na Austrália. Existe um equilíbrio entre a necessidade de conservar essa espécie e as demandas dos proprietários de terras. Se houver escassez de comida, o gado poderia passar fome, pois os cangurus se movem com mais facilidade e podem escolher o melhor alimento. Eles são exímios lutadores e quando se sentem ameaçados, o resultado não é muito bom para os seres humanos. Não é incomum ver relatos de cangurus que entram em conflito com os humanos. Inclusive, em 2009, uma mulher foi espancada por um canguru que estava sendo perseguido por um cachorro da vítima. A violência foi tanta que ela foi levada ao hospital e submetida a uma cirurgia, recebendo 25 pontos para fechar as feridas causadas pelo canguru. E então, gostou de conhecer os animais fofos, porém perigosos? Com certeza, depois desse vídeo, você ficará esperto quando se deparar com um deles. A palavra perigosos lembra muito o vídeo anterior dos cangaceiros e de Lampião, que para uns eram heróis, para outros eram perigosos. Se você não assistiu esse vídeo, o link está aqui embaixo, ou então assiste o vídeo até o final, que lá no final também tem um link para esse vídeo. Tá bem interessante, viu? Bom, vamos ficando por aqui, esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixe um like e comentem, assim poderemos saber que nosso conteúdo é relevante para você e também para dar continuidade ao nosso canal. Aqui. Olha aí! Oh, oxê! Obrigado e foi. Olha! Vamos fazer cueca no vídeo. Poxa, atrapalhou meu fui. Vai lá, Godão, termina aí.